Olá, seja muito bem-vindo ao programa Soul Solver. Nesse programa, nós discutimos as estratégias para você se tornar um profissional na área de gestão empresarial, seja como colaborador de uma empresa ou até mesmo como dono do seu próprio negócio. Muito prazer, eu me chamo Patrícia Migra e eu sou especialista em gestão empresarial. E eu sou Solver. No vídeo de hoje eu vou te mostrar três importantes ferramentas para que você possa desenvolver junto ao seu cliente, para que ele possa ter mais clareza sobre o seu negócio, para que ele possa entender qual é o cenário que a empresa dele se encontra hoje, qual é a situação financeira e econômica da empresa e para que ele possa se organizar para que ele tenha como chegar nos objetivos propostos. A primeira ferramenta que nós daremos início nesse vídeo é a análise da demonstração de resultado do exercício. Essa é uma das ferramentas mais importantes para se analisar numa empresa. Essa demonstração, ela mostra de fato quais foram os resultados que essa empresa teve durante determinado período, que pode ser trimestral, semestral, anual, depende da periodicidade que você estará analisando. E a partir daí, nós conseguimos analisar as vendas, o custo que a empresa teve para produzir aqueles produtos que foram entregues para os seus clientes, a margem de lucro que a empresa está praticando, assim como todas as demais despesas e receitas que contemplam o resultado da empresa, para que ela possa apurar no final do mês o resultado final que ela teve. Então vamos lá? Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Bom, nós daremos início com a análise da demonstração de resultado e para isso eu peguei aqui uma demonstração de resultado pública que ela está disponível no mercado por ser uma empresa de capital aberto, então seus resultados eles são divulgados pela CVM e também no próprio site da empresa. A minha fonte de pesquisa aqui foi no site da Ambev, então está aqui para que vocês possam ver com calma. A minha fonte então foi essa aqui, site de relacionamento com os investidores da Ambev, ri.ambev.com.br, e os relatórios, todos os relatórios de publicações, por ser uma empresa muito transparente, de capital aberto, todos os resultados estão publicados ali. Então, esse número é exatamente o que eu busquei ali nessas informações, já divulgadas pela própria companhia. Pessoal, vamos lá. Nós temos aqui, então, a demonstração de resultado dessa empresa, que é uma empresa super conhecida, é uma multinacional americana, é uma empresa que está distribuída aí por diversos países, então ela tem um resultado muito significativo e vamos analisar um pouquinho aqui. Lógico que nós estamos falando de uma companhia muito grande, nós estamos, talvez você tenha aí no seu portfólio de clientes, empresa que tenha resultados menores e tá tudo bem. A questão aqui é não se prenda aos números, mas sim a análise que nós faremos aqui para a gente identificar como isso pode ser aplicado no seu cliente, ou até mesmo na empresa que você está atuando no momento, ou na empresa que você pretende atuar, ok? Então vamos lá, o que nós temos aqui? Na demonstração de resultados, toda demonstração começa pela receita líquida. Essa receita líquida nada mais é do que as vendas que foram efetuadas pela empresa durante determinado período. Nessa primeira coluna aqui, nós temos o terceiro trimestre de 2021, que está comparado com o terceiro trimestre de 2022. E, consequentemente, temos também o período acumulado, que seriam dos 9 primeiros meses de 2021 e dos 9 primeiros meses de 2022. Então, só para vocês entenderem a estrutura da DRE, nós temos a descrição das contas que estão aqui, e nós vamos passar por cada uma delas. Nós temos aqui o período de 3 meses
do ano de 2021, que é o ano que nós estamos analisando aqui, os 3 primeiros, o terceiro trimestre de 2022, que é comparativo, sempre comparando uma coluna com a outra, para que a gente tenha base para saber se a empresa teve um desempenho melhor ou se teve algo que não foi tão bom assim que precisa ser trabalhado. E novamente aqui os 9 meses acumulados do ano de 2021 e do ano de 2022, ok? Essa demonstração de resultado, ela está divulgada exatamente dessa forma no site da Ambev. A única coisa que eu fiz aqui foi incluir 3 colunas para que eu possa fazer aqui junto com vocês uma análise desses números. Então, imagina que você está no seu cliente e você vai desenvolver essa DRE junto com o seu cliente. Por que nós estamos falando de desenvolver a DRE? Porque muitos pequenos e médios empresários não têm essa demonstração preparada, acreditem ou não. Muitos profissionais, muitos empresários nem sabem que existe essa demonstração, porque a maioria dos empresários, eles focam muito no fluxo de caixa. E o fluxo de caixa não é uma ferramenta que tem que ser analisada isoladamente. Nós já falamos aqui sobre isso. O fluxo de caixa, ele é sim uma análise, uma ferramenta importantíssima para se analisar, porém não isoladamente. Então, nós temos que levar em consideração a análise da DRE também. Então, nós temos aqui todas as informações que fizeram e que chegaram no resultado final dessa empresa nesse período. Então, imagina que no seu cliente você está iniciando essa análise com ele, porque até então ele não tem. Então, vamos começar do zero? Tá tudo bem, vamos começar do zero. O importante é que você saia no final dessa aula com uma estrutura pronta de demonstração de resultado para que você consiga aplicá-la no seu cliente, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos a receita líquida. Geralmente, a maioria das demonstrações já partem da receita líquida. Ah, mas Patrícia, eu posso colocar a receita bruta e também aqui a linha de impostos para que eu chegue na receita líquida? Pode, mas você já pode partir direto para da receita líquida. No primeiro momento, você vai ter que levantar todas as vendas que a empresa fez. E aqui nós estamos falando o valor da venda mesmo, o valor específico da venda. Então, nada mais é do que a quantidade daquele produto que o seu cliente vendeu, multiplicado pelo preço de venda que ele aplicou. No caso, seria exatamente o valor da nota fiscal de venda que ele teve. Então, se ele emitiu 50 notas fiscais de venda no mês, esse valor será exatamente o valor das 50 notas fiscais que ele vendeu no mês. Líquida dos impostos sobre as vendas, ok? Então, nós teremos lá o valor bruto da nota fiscal e aqui, logo na sequência, você vai excluir o valor dos impostos e aí, no caso, sim, você já parte da receita líquida. Não é difícil conseguir fazer esse levantamento, tá? Se você tem um cliente que é um prestador de serviço, você vai conseguir levantar todas as notas fiscais desse cliente no próprio site da prefeitura. O próprio cliente tem essas informações também, nem que for para o seu cliente anotar no papel de pão, numa planilha bem simples. Mas o ideal é que você leve essa mentalidade de começar a ter as informações para que ele possa tomar decisões precisas no seu negócio, ok? Perfeito. Logo na sequência, nós temos o custo do produto que foi vendido. Ah, Patrícia, o que é isso aqui? São todas aquelas despesas que eu tive no mês? Não. Aqui nós estamos falando especificamente do custo daquele produto que foi vendido. O que acontece geralmente? No decorrer do mês, a empresa tem diversos gastos, que não necessariamente todos eles entrarão como custo do produto que foi vendido. Tem algumas linhas aqui para baixo que nós vamos passar por todas elas daqui a pouco, e especificamente nós trataremos sobre todas elas.
mas vamos levar em consideração uma coisa muito importante aqui no custo. Veja que nós estamos falando sobre o custo do produto que foi vendido. Então, se você teve um custo, vamos imaginar o seguinte: você está vendendo, o seu cliente ele trabalha com pizza. Vou colocar um exemplo bem básico aqui. Imagina que ele tem uma produção de pizza onde ele tem vários distribuidores que já compram a massa pronta, por exemplo. Então, imagina que naquele mês, se ele teve um custo de 40 sacos de 20 quilos de farinha de trigo e isso custou para ele R$ 5.000, não quer dizer que os R$ 5.000 estarão aqui apresentados nessa linha de custo do produto vendido. Só estará contemplando nesta linha aquele valor que ele utilizou para fazer um determinado produto e esse produto já não se encontra mais no seu estoque. Porque se o produto encontra-se no seu estoque, ele ainda não transitou pelo resultado, ok? Então, isso é uma informação muito importante que tem que ser levada em consideração para que você tenha os números precisos, para que você leve o seu cliente para tomar a decisão correta, a decisão exata e precisa sobre o seu negócio, ok? Então, dando sequência aqui, nós temos a receita líquida e o custo do produto vendido, que traz o que para nós de resultado, pessoal? Exatamente o lucro bruto. Então, se eu tenho 18 milhões, aqui no caso da Ambev, eles estão apresentando o resultado já em milhões de reais, tá? Então, se eu tenho esse valor aqui, 18,4 de receita líquida, e eu tenho 9,2 de custo do produto vendido, significa que eu tive um lucro de 9 bilhões de reais. 9 bilhões aqui no caso da Ambev, porque ela está apresentando o resultado em milhões de reais, né? Só para facilitar aqui a numeração, ok? Bom, então nesse caso, nós temos aqui um lucro bruto de 9,2. Perfeito. Esse resultado foi o que a empresa gerou no primeiro trimestre de 2021. E aqui nós temos a mesma base comparativa para o terceiro trimestre de 2022. O que nós conseguimos ver aqui nessa análise? Nós conseguimos ver que a empresa teve uma receita 11% maior no ano de 2022, ou melhor, no terceiro trimestre de 2022, comparado com o terceiro de 2021. Então, a empresa utilizou-se de estratégias aqui, seja no aumento de volume de vendas, seja no preço que ela praticou, seja em alguma estratégia de marketing específica que ela fez, e ela conseguiu agregar e conseguiu ter um aumento na receita de 11% comparado um trimestre com o outro. Como que eu fiz essa análise, pessoal? Veio pronta já? Não. Eu incluí uma coluna e eu simplesmente fiz uma conta aqui de menos, né, para eu saber qual foi a variação de um período para o outro e multipliquei pelo valor do terceiro trimestre de 2021 para eu ter o percentual, ok? Então, nós sabemos que nós tivemos aqui um aumento de 11% na receita. Mas algo que é interessante aqui, e eu gosto de trazer esse tipo de análise, para que vocês também consigam desenvolver isso nos seus clientes. Isso é algo que é um diferencial bem significativo e vai te ajudar a se desenvolver como um profissional dessa área, além de ajudar o seu cliente também a ter mais clareza sobre as informações que ele tem na empresa dele. Olha que interessante. A Ambev, nesse período, ela mostrou um aumento na receita líquida de 11%. Porém, quando eu vou analisar o lucro bruto, o que eu vejo aqui? Ela teve uma margem de lucro de 50% no terceiro trimestre de 2021. Mas em 2022 ela teve uma redução de 2% na margem de contribuição. O que mostra que o aumento que ela teve na receita líquida não foi o suficiente
para que ela mantesse o mesmo aumento na margem de contribuição. E por qual motivo que a gente consegue ver isso aqui? Nós observamos que o custo do produto vendido dela teve um aumento de 15%. Ou seja, observe o seguinte, ela teve estratégias que provavelmente ela aplicou durante esse período para trazer um aumento na receita de 11%, que é esse aqui, está destacado, que vou destacar ele de verdinho. Porém, o custo também aumentou, só que num percentual maior, de 15%. Então, nós conseguimos ver aqui um aumento do lucro bruto de 8%, e não o mesmo que a gente consegue ver na receita líquida. Então, o principal efeito aqui foi o custo do produto vendido, ok? Isso é uma análise extremamente importante para você aplicar no seu cliente, para você mostrar para ele onde a empresa está, o que houve durante esse período, para que a gente possa ver que ela teve um aumento na receita, mas isso não refletiu diretamente na margem do produto. A gente vê aqui que ela teve uma redução na margem de contribuição dela de 2%. Ela conseguiu aqui praticar uma margem de 50% no terceiro trimestre de 2021 e de apenas não, é uma margem excelente também, né? Mas ela teve aqui uma redução de 2% na margem no terceiro trimestre de 2022, ok? Bom, então partindo agora para as próximas linhas da demonstração de resultado. Aqui no caso da Ambev, especificamente, nós temos 4 linhas que eles apresentam aqui logo abaixo. Eles classificaram aqui separadamente como despesas logísticas, despesas comerciais, despesas administrativas e outras receitas ou despesas operacionais. Para que eles possam, depois aqui na sequência, mostrar qual foi o lucro operacional que eles tiveram nesse período, ok? Então vamos lá. No seu cliente, você vai fazer o mesmo. Você vai obter com ele todas as despesas que ele teve nesse período que você está analisando. E aqui é um pouco diferente do custo do produto vendido que eu expliquei um pouco atrás, onde ele só vai levar em consideração o custo daquele produto que foi vendido, porque os demais estão no estoque, ok? Nesse momento, nessas 4 linhas que eu estou demonstrando aqui, estou destacando aqui de uma outra cor só para ficar mais fácil. Essa daqui que nós estamos destacando de azul. Esse caso especificamente, você vai trazer exatamente aquelas despesas que ocorreram naquele mês, certo? Então, aqui nós estamos falando do quanto a empresa teve de despesa que ela pagou com logística em relação aos produtos que ela teve. Além disso, despesas comerciais. Aqui envolve diversos tipos de despesas. Pode ser tudo que, essas 4 linhas, tudo que a empresa teve operacionalmente para ela colocar o produto dela no mercado, você vai trazer para cá. Só que você vai trazer de uma forma organizada, onde você vai separar fretes, comissões, outras despesas que você teve, marketing, despesas que estão relacionadas ao administrativo da companhia e tudo que você teve de demais despesas para você operacionalizar o seu negócio, você vai trazer para cá. Então, o seu cliente, ele tem que ter, no mínimo, esse controle de anotar tudo que ele teve de gasto, tudo que ele teve de custo para fazer o negócio rodar. E nesse momento você vai de uma forma organizadamente trazer para cá, para que ele consiga ter essa clareza do quanto ele está gastando com cada tipo de custo, certo? Aqui, fazendo uma análise horizontal, perdão, uma análise vertical, nós podemos comparar quanto que essa despesa de logística
ela está equivalendo sobre a sua receita. Olha que interessante. Nós temos aqui nós conseguimos ver através dessa análise que a despesa logística da Ambev no terceiro trimestre de 2021, ela equivale a 14% do valor da receita líquida. É um número bem representativo, né? Despesas comerciais, 9%. Administrativas, 6%. E ela tem alguma coisa aqui de outros gastos. Porque aqui nós temos que trazer todos os gastos, né, as despesas que a empresa teve. Então, tem alguma coisa aqui classificada como outros. Vamos fazer a mesma análise no período de 2022? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu simplesmente pego o valor da despesa em questão e eu divido ela pelo valor da receita líquida. Nesse caso, eu terei o percentual que esse valor equivale sobre a receita. E olha que interessante. O que a gente consegue observar aqui? Só fazer um ajuste aqui na fórmula. Nós conseguimos analisar, através dessa informação, através dessa análise, nós conseguimos observar que a Ambev teve um aumento de 1% nas despesas logísticas no terceiro trimestre de 2022, comparado com 2021. E é interessante porque aqui nós estamos falando de uma análise vertical, que significa que esse percentual ele está correlacionado ao aumento também da despesa. Então, é interessante a gente observar que ela teve 1% de aumento nas despesas logísticas. Ela manteve o mesmo percentual aqui nas despesas comerciais. E nas despesas administrativas também, ela manteve o mesmo percentual. E ela teve um aumento de 1% aqui em outras receitas e despesas. Lembrando que aqui nós estamos falando de receitas e não despesas, como a gente pode observar aqui, né, nessa linha de outras receitas, barra, entre parênteses, despesas operacionais. Então, aqui no caso foram receitas. No caso da Ambev, como é uma companhia aberta, ela tem que divulgar essas informações analiticamente, demonstrando para o seu investidor o que são esses gastos e o que são essas receitas. Então, se a gente pegar a demonstração financeira dela, nós conseguiremos entender exatamente o que é e qual é a composição de cada linha dessa aqui que eu estou demonstrando para vocês, ok? Nesse momento, nós só estamos repassando a demonstração de resultado para que você consiga aplicá-la no seu cliente e utilizar um modelo como esse, por exemplo, para você aplicar no seu cliente, ok? Perfeito. A partir daqui, pessoal, o que a gente consegue observar? Que no terceiro trimestre de 2022, a Ambev teve 9 bilhões de lucro bruto, e aqui nós estamos falando do resultado consolidado, ok? Que trouxe para ela uma margem de lucro de 48%, e ela teve esses gastos de logísticas, comerciais e administrativas, o que levou o resultado operacional da empresa ao número de 4 bilhões e 77. Esse é o resultado da Ambev no terceiro trimestre de 2022, após ela ter apurado o custo do produto vendido e essas despesas que estão relacionadas à operação do negócio. Perfeito? Isso é facilmente aplicável no seu cliente. Você só precisa que ele tenha essas informações anotadas, nem que seja num papel de pão. Mas você precisa ter essas informações para você criar junto com ele esse modelo de demonstração e começar a aplicar desde então. A partir do momento que você leva esse conhecimento para o seu cliente ou para a empresa que você está atuando, ela certamente começará a adotar o procedimento de fazer, de anotar, e ela vai melhorando, ela vai colocando numa planilha e assim vai. Porque dessa forma ela vai conseguir entender onde ela estava, onde ela está indo
e aonde ela pode chegar através dessas análises. Sem ter uma clareza sobre esses números, é muito difícil a empresa conseguir chegar a um objetivo. E dessa forma você vai conseguir ajudar o seu cliente. Combinado? Dando sequência aqui, no caso da Ambev, ela separou aqui, eu vou destacar aqui agora de azulzinho aqui no próximo, itens não usuais. No caso dela, ela quis trazer de uma forma separada, né? Não é o caso, você não precisa necessariamente fazer isso, mas ela quis trazer mais transparência para os seus investidores e por conta disso ela separou. Esses itens não usuais aqui, eu pesquisei um pouquinho na demonstração financeira que ela divulgou e são despesas relacionadas à Covid. Veja que interessante, até faz bastante sentido isso, porque a gente vê que foi um custo bem mais representativo no terceiro trimestre de 2021 do que agora em 2022. Ou seja, a gente consegue observar aqui que, de fato, houve aqui uma redução de 75% comparado ao trimestre atual com o trimestre anterior. E, de fato, a gente já passou por esse período da Covid mais crítico, né? Hoje já estamos num período aí um pouco melhor em relação a isso. Então, a gente consegue avaliar, inclusive, que tem muita coerência o que ela informou nas demonstrações financeiras. Esses gastos foram gastos com álcool em gel, máscara para os profissionais que estavam trabalhando, doações que eles fizeram para a comunidade. Então, são itens basicamente relacionados à Covid, ok? Perfeito. Agora, analisando aqui o lucro operacional da empresa, o que nós vemos? A Ambev está demonstrando aqui um lucro operacional de 4 bilhões, comparado com 4 bilhões 018 de 2021. É um número bem próximo, mas aqui a gente já avalia que teve um aumento aqui de 1%, comparado esse trimestre com o trimestre anterior, né? E a gente vê que boa parcela aqui da receita que a empresa teve já foi ficando com despesas. Mas é uma empresa super rentável que está apresentando aqui um lucro. Excelente, por sinal, né? Bom, chegou no lucro operacional, então você conseguiu trazer todas essas informações do seu cliente, vai anotando tudo numa planilha e depois você vai classificando com essas descrições que eu estou te informando aqui. Logo na sequência, o que nós temos aqui? Os resultados financeiros. Nesse momento, a gente traz o quê? Ganhos, no caso da Ambev, ela tem muito investimento, né, em hedge, swap, operações financeiras, fundo de investimento. Então, ela traz aqui ganhos e perdas que ela teve com esses ativos, além de despesas com juros, enfim, receitas com juros e por aí vai. No caso do seu cliente, você vai fazer o mesmo. Seu cliente tem algum empréstimo que ele com terceiros, com instituições financeiras, enfim, você vai trazer aqui, você vai entender com ele, pegar no extrato financeiro dele, no extrato bancário, tudo que ele teve de gastos com juros. E você vai trazer nessa linha para que ele possa entender qual está sendo o montante que ele está deixando de lado, que ele não está trazendo para o bolso dele no final das contas, porque trata-se de despesa financeira, ok? O mesmo acontece com ganho. Se ele teve ganho financeiro decorrente de aplicações e de investimento, você também vai trazer para essa linha, ok? Perfeito. Então, a partir desse momento, o que nós temos? Nós conseguimos apurar aqui o resultado da empresa, estou destacando aqui de azul para facilitar a visualização, ó. Nós temos agora aqui o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social. Perfeito, agora só faltam os impostos para a gente saber o lucro final da empresa, ok? Perfeito. Então, nós temos aqui, e esse é o famoso EBITDA. Provavelmente vocês vão ouvir isso em algum momento, se você já está um pouco mais avançado, você já ouviu. Caso não, você ainda vai ouvir e muito. E a gente vai falar também sobre isso em outros vídeos. A ideia realmente é mostrar para você tudo que
eu tenho de conhecimento que eu possa te ajudar para você levar isso para o seu cliente ou para a empresa que você trabalha atualmente, ok? O EBITDA nada mais é do que um termo em inglês que significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Seria esse aqui, né? Seria as despesas antes dos juros, das despesas financeiras e também do imposto de renda e contribuição social. Então, esse aqui é um número muito importante para ser analisado. E depois nós temos o resultado antes também dos impostos, porque a gente tem uma questão específica aqui no Brasil, que é a carga tributária, né? É bem diferente de outros países, então é bem comum digamos assim, esse indicador ele ser analisado pelas empresas, que é antes do imposto de renda, da contribuição social e, no caso, do resultado financeiro. E também da depreciação e amortização, ok? Bom, voltando aqui, pessoal, então, o lucro da empresa antes dos impostos está aqui. Olha que interessante, a gente consegue observar aqui que a Ambev ela trouxe para os seus acionistas, deixa eu arrumar a fórmula aqui, olha que interessante. A Ambev trouxe para os seus acionistas agora no. Ela trouxe. Eu tô arrumando aqui a fórmula, pessoal. Pronto. Ela trouxe para os seus acionistas agora no terceiro trimestre de 2022 um resultado 10% menor do que no mesmo período do ano passado. E basicamente a gente consegue ver que esse impacto ele está refletido aqui, ó, no resultado financeiro. Ela teve uma perda aqui no terceiro trimestre de 2022 muito mais significativa do que ela teve no ano de 2021. Então, é interessante a gente observar o quanto que o resultado dela reduziu comparado aqui um período com o outro, ok? Consequentemente, ela também teve uma redução aqui nos impostos, né, no imposto de renda e contribuição social, e ela apurou aqui no final o lucro líquido do período dela foi 13% menor agora, nesse período, no terceiro trimestre de 2022, comparado com 2021. Então, ela teve 13% menor, 13% menos, né, de lucro líquido do período, mas que ainda continua sendo aí um resultado excelente, mas a gente consegue observar essa redução. Olha que interessante. Esse é o momento onde você consegue mostrar para o seu cliente o que está acontecendo com a empresa dele. Quais foram as estratégias que ele tomou para ele chegar nessa informação? Talvez até esse momento nenhuma. Porque às vezes essa informação que você está dividindo com o seu cliente, ele ainda nem tinha conhecimento. Para ele é algo que ele analisava, por exemplo, somente o fluxo de caixa. A maioria dos empresários pequenos e médios analisam fluxo de caixa. Eles nem sabem analisar uma demonstração de resultado. É por esse motivo que eu sempre friso essa demonstração. É uma demonstração que eu gosto muito, porque ela traz muita clareza sobre a situação da empresa. E a partir daí, você consegue tomar várias decisões, várias estratégias para você definir onde você quer chegar. E aqui o que a gente consegue ver claramente? Houve situações aqui na empresa que a gente consegue ver essa redução no lucro líquido, mas mesmo assim, nós ainda conseguimos ver um resultado positivo. É uma empresa que ainda apresenta lucro, que é excelente, porém, algo certamente será tratado aqui. Quando a gente analisa, olha que interessante nós analisarmos não somente um período único, né? Aqui nesse caso nós estamos analisando o trimestre de 2022 comparado com 2021, mas é interessante também sempre você trazer o período acumulado. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês, lembra que no começo do vídeo eu falei sobre os períodos aqui em cima? Nós temos o terceiro trimestre de 2021 comparado com 2022.
mas temos também os 9 meses acumulados de 2021 com 2022. E aqui é interessante a gente observar que o resultado no acumulado continua, foi maior comparado 2022 com 2021. Então, aqui a gente observa o seguinte: a empresa, apesar de ela ter trazido um resultado no trimestre 13% menor, no acumulado, o resultado dela foi 5% maior, o que foi excelente. Houve estratégias aqui, provavelmente, que ela seguiu, e provavelmente o impacto desse aumento está no primeiro e no segundo trimestre de 2022, porque nós não conseguimos aqui nós não trouxemos esse número separadamente, né? Nós estamos analisando apenas o terceiro trimestre. Então, houve aqui impactos no primeiro e no segundo, ou até mesmo comparado com 2021, que foi a época da pandemia, que ainda estava mais crítica. Então, provavelmente houve lá em 2021, primeiro e segundo trimestre, resultados menores, que porventura estão sendo impactados aqui nesse número, né? Aqui, pessoal, através dessas análises, então, que nós fizemos até agora, o que a gente consegue observar? Nós saímos da receita líquida, passamos pelos custos, pelas despesas, outras receitas, passamos pelo resultado financeiro, aqui inclui administrativo, comercial, todos as despesas e custos que a empresa teve para manter o negócio dela, o custo com impostos, e aí sim a gente tem então o lucro líquido do período. A partir desse número é onde o seu cliente vai raciocinar e muitas vezes ele vai chegar à conclusão que aquela análise que ele tinha feito, que ele estava fazendo com base apenas no fluxo de caixa, ele vai ver, ele já vai ter outra visão. Ele já vai chegar numa conclusão que ele precisa tomar algumas estratégias, tomar algumas decisões com base nesses números para ele partir para outro patamar. Pode ser que o seu cliente não está apresentando um lucro, assim como a Ambev está apresentando aqui. Pode ser que ele está apresentando um prejuízo. E aí, quais são as estratégias não tão corretas ou não tão precisas assim que a empresa utilizou-se para ela chegar nesse resultado? Então, o que a gente vai fazer agora para ajudar o seu cliente? Mostrou esses números, então você já tem a informação de como está o cenário atual da empresa. A partir daí, a gente tem que avaliar. Será que a empresa tem que fazer uma avaliação no preço do produto? Será que o custo do produto está muito significativo, está muito alto? Então, a partir dessa análise, o seu cliente ou a empresa que você trabalha, ela já vai conseguir identificar de fato onde ela tem algum problema, se de fato ela está apresentando prejuízo ou se está com lucro, se está ótimo. Tem várias coisas que na análise de fluxo de caixa não tem como levar em consideração. Por exemplo, algumas provisões que nós temos que fazer na contabilidade. Provisão com 13º de funcionário, provisão de férias, entre outros gastos que são provisionados e a gente não leva em consideração no fluxo de caixa. Então, através da demonstração de resultado, você vai conseguir mostrar para o seu cliente exatamente o resultado que ele teve naquele período, o resultado real. E isso é extremamente importante, porque a partir daí, você pode até. O ideal seria ter essa demonstração mensal, para que todo mês você consiga entender quais foram as vendas, qual foi o custo praticado naquele período. O meu volume de vendas aumentou significativamente, mas a minha receita não. Então, quer dizer que eu tive algum problema aí no preço. Será que o preço que eu estou praticando no mercado realmente é o preço ideal? Será que está legal, está bacana? Quais são os preços que os meus concorrentes estão praticando? Está fazendo sentido, não está? Os custos que eu estou tendo hoje na minha empresa, será que estão coerentes? Será que eu consigo reduzir significativamente esses custos? O que eu posso fazer para que eu possa ter uma redução? E aí, até mesmo numa reunião de equipe, com certeza diversas ideias de redução de custos já irão surgir.
E quando você tem uma demonstração de resultado comparativa mês a mês, é super interessante porque você já vai avaliando e monitorando esses resultados mensais, para que você possa já ir trabalhando nas melhorias que têm que ser feitas na empresa. E isso é excelente. Essa é a melhor ferramenta para você desenvolver junto com o seu cliente e ir monitorando junto com ele. Daqui a um tempo, o seu cliente já vai conseguir fazer esse trabalho sozinho, mas provavelmente no primeiro momento ele não tem ainda condições técnicas para ele poder atuar e fazer uma demonstração de resultado. Mas com a sua ajuda ele vai conseguir fazer com certeza. E você tendo essa demonstração comparativa, depois você vai acompanhando e somando os valores para você ter ela no mês, trimestral, semestral, anual, é sempre comparando com o período anterior para a gente entender qual é a situação atual da empresa. Será que ela tá desempenhando melhor ou ela teve uma recaída? O que houve aqui? E o legal é que você consegue acompanhar exatamente linha a linha, para você entender onde que você vai ter que trabalhar melhor. Bom, essa aqui é a demonstração de uma companhia aberta, que os resultados dela estão aí divulgado, né, publicamente. Então, por esse motivo que eu estou passando aqui os números, inclusive citei o nome da empresa por esse motivo, não temos problema nenhum em relação a isso. Então, eu trouxe aqui para vocês isso, tá, pessoal? O objetivo aqui era repassar uma demonstração de resultado, vocês conseguirem entender o que vai em cada linha dela, para que vocês consigam pelo menos ter uma estrutura, uma base montada, e a partir daí vocês conseguirem aplicar isso na empresa que vocês trabalham ou no cliente que você vai ter na área de gestão empresarial, ok? Eu vou mostrar agora para vocês uma outra demonstração, que não é de uma empresa de capital aberto, não está divulgada no mercado, mas é de um cliente meu, e óbvio que por não ser uma empresa que tem os seus resultados divulgados no mercado, eu tirei todos os nomes, mas eu vou trazer aqui de uma empresa pequena, uma empresa que está aqui no mercado e que ela, assim como o seu cliente ou até mesmo como a empresa que você trabalha, você vai ver que são números muito menores e que mês a mês a gente analisa os resultados também, para que os sócios da empresa entendam onde ele está, onde ele pode chegar e onde ele tem que atuar para ele melhorar os resultados. E isso é super interessante. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu vou sair dessa tela com essa demonstração da Ambev. Só recapitulando aqui, essa demonstração eu obtive ela no site da Ambev, no site de relacionamento com investidores da Ambev, tá ok? Então tá aqui, caso alguém queira pesquisar, essa mesma informação que nós falamos hoje tá divulgada ali para todo o mercado, ok? Eu vou sair dessa tela agora e vou abrir uma outra, que é uma demonstração financeira de um cliente meu. Pessoal, agora eu trouxe aqui uma demonstração de resultado de um cliente meu, onde ela é bem mais simples. Você vê que é algo que você pode aplicar aí no seu cliente. Você veja que é muito simples mesmo. Eu quis trazer essa demonstração também para vocês de fato verem que não precisa ter uma estrutura de Ambev para você aplicar fazer uma demonstração de resultado no seu cliente ou na empresa que você trabalha. Grandes companhias e empresas muito grandes chegaram onde chegaram por meio de controles, de análises, de estratégias, de processos, controles, entre outros. Então, você que ainda é pequeno, comece a aplicar isso que vai dar certo. Aplique isso no seu cliente, na empresa que você trabalha, para você ter esse diferencial e sair à frente. Aqui nessa demonstração, veja que é bem mais simples. E o que nós temos aqui? As vendas, veja que é mensal. Então, eu só trouxe aqui até abril, mas nós temos do ano todo, né? Então, mensalmente, a gente está avaliando e entendendo o que está acontecendo na empresa. Nós temos aqui as vendas líquidas, que aqui as vendas líquidas nada mais é do que a quantidade de produtos que ela vendeu, multiplicado pelo preço do produto, ou seja, todas as notas fiscais que ela teve de venda naquele período,
excluindo-se os impostos sobre as vendas, ok? Perfeito. Então, aqui nós temos as vendas líquidas. Nessa empresa, nós trouxemos o número por reais 1.000. Então, veja que aqui é 1 milhão de reais. É uma empresa razoavelmente pequena. Ela fatura aí por mês a média de 1 milhão de reais. Então, nós temos aqui 1.079 de vendas em janeiro. O custo relacionado a essa venda, essas vendas que ela teve em janeiro, equivale a 405 mil reais, que traz para a empresa uma margem de lucro, uma margem de contribuição de 62%. É uma margem razoavelmente alta, uma margem excelente, e nós conseguimos fazer essa análise para mostrar para o seu cliente através apenas dessas 3 informações. É que não é tão simples assim, porque as vendas você vai ter que contemplar todas as vendas daquele período. O custo, tudo que a empresa teve de custo relacionado àquelas vendas. E a margem, no caso, é bem simples. Aqui nada mais é do que uma continha matemática, que nós já fizemos anteriormente. Ok? Então, nós conseguimos ver aqui nesse meu cliente que a margem de lucro dele está excelente. Porém, logo abaixo aqui, nós entramos nas despesas. E veja, pessoal, o quanto as despesas nesse meu cliente são significativas. O que nós temos aqui? Despesas, nós segregamos entre despesas administrativas, comerciais, de pesquisas e desenvolvimento, outras despesas que ele teve auxiliares, e enfim, separamos aqui entre outras despesas. Quando a gente avalia verticalmente essa demonstração, a gente observa que as despesas administrativas estão equivalendo a 17% da receita líquida dele. É muito representativo. As despesas comerciais, quase 14%, e aí por diante. Vejam que essa análise é extremamente importante para que você consiga mostrar para o seu cliente. Eu estou me referindo a essa coluna aqui, ó. Eu vou destacar aqui de azul. É extremamente importante você fazer essa análise para que o seu cliente consiga identificar e ver onde de fato ele precisa atuar, onde ele está com uma despesa muito significativa, o que ele tem que fazer para que ele possa reduzir aqui alguma linha especificamente, para que ele tenha um lucro maior. Por quê? O efeito dessas despesas significativas influencia diretamente aqui, ó, no resultado final dele. Aqui nós ainda não trouxemos os resultados com imposto de renda, contribuição social e outros. Nós paramos aqui no resultado operacional. Veja que ele, nesse momento, ele está apresentando uma margem de lucro de resultado operacional aqui de 10% apenas. E veja que isso piora nos outros meses. Ele está apresentando aqui uma margem de 3,8%. E nós ainda nem trouxemos as despesas financeiras, o resultado financeiro e também o resultado com imposto de renda e contribuição social. Então, veja que isso é muito significativo. Nós temos um aumento aqui não muito razoável, não muito representativo em março, né? E veja que em abril cai de novo. Então, essa é uma empresa onde nós estamos fortemente atuando nessas despesas. Veja que não faz sentido ele ter aqui uma despesa administrativa de 23% no mês de fevereiro. Então, é algo que nós estamos trabalhando na redução de custo fortemente para que ele consiga ter um lucro líquido melhor. E através dessa análise foi onde a gente conseguiu demonstrar para o cliente onde ele estava, onde ele está tendo que atuar para ele ter um resultado melhor. Pessoal, essa é uma demonstração de resultado de um cliente meu, uma empresa menor. Eu trouxe um pouquinho antes uma demonstração de resultado de uma empresa bem maior e que está aí divulgado no mercado. Eu espero que através dessa análise vocês consigam aplicar isso no seu cliente. E se você tiver qualquer dúvida, me chame. Qualquer dúvida no modelo, em estruturar algo. Imagina que no seu cliente tem alguma operação específica e você está em dúvida de como transportar isso para demonstração de resultado. Fique à vontade para me chamar para a gente tratar desse assunto. Então, essa foi a demonstração de resultado
de um outro cliente meu, que espero ter servido como base para que você possa aplicar no seu cliente. Veja que é bem simples, não tem nada de muito detalhe, é bem básico mesmo. Comece a fazer do básico, depois você incrementa, depois você coloca macro, você faz dinâmica, você faz o que for necessário. Mas vamos começar do básico por enquanto. Depois a gente elabora melhor as análises. Tem diversas análises muito interessantes para fazer. A gente pode fazer um BI, enfim, tem várias coisas que dá para fazer. Mas vamos começar do básico hoje. Essa demonstração de resultado, o objetivo dela é levar para o seu cliente o conhecimento de onde a empresa dele está hoje e onde ele pode chegar se ele atuar especificamente naquilo que precisa ser melhorado. Seja uma estratégia de marketing, seja avaliar o produto que ele está colocando no mercado, fazer uma curva ABC dos produtos, seja uma redução de custos na empresa. Tudo isso ele vai saber identificar quando ele tiver essa demonstração de resultado nas mãos. Vai ser muito mais simples ele tomar uma decisão a partir dessa demonstração. Essa foi a primeira ferramenta que eu trouxe para vocês, para você mudar a vida do seu cliente ou até mesmo da empresa que você atua hoje. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais duas ferramentas incríveis que você vai aplicar com muita facilidade e que você vai mudar o patamar da empresa que você atua hoje ou da empresa do seu cliente. Você vai ver que com essas duas próximas análises que eu vou demonstrar no próximo vídeo, o seu cliente, ele além de ter a clareza, ele vai trabalhar especificamente naquilo que ele precisa para ele chegar onde ele quer com a empresa, com as operações da empresa e tudo mais. Portanto, não perca o próximo vídeo e se você gostou desse conteúdo, compartilha e segue o meu perfil para você receber mais dicas como essa.